Compartilhava com vocês uma parada que aconteceu essa semana, que duas coisas na verdade, e como eu digeri tudo isso e cheguei numa uma conclusão, né, numa linha de raciocínio que pode ajudar vocês nos próximos passos, principalmente se você for adolescente, for novão, praticante de Gil, né, que é principalmente o público do canal, do Instagram e tal. Bom, uma delas foi o seguinte: um aluno meu, adolescente, chegou pra trocar ideia falando que tava querendo conhecer outros esportes e tal, que queria. E eu acho certo, acho top, válido pra caramba. Incentivei. Não assedio ninguém a ficar, pelo mesmo motivo que eu falei em outros vídeos que faixa não compra, não me compra. Tipo assim, a matemática de entregar um monte de faixa não vai fazer eu dar faixa pra quem não merece, pra quem não tem conduta, pra quem não se adequa a um esporte, a uma linha de conduta e de valores, enfim. Eu também não assedio ninguém que de repente tinha potencial de conhecer o esporte da vida deles em outro lugar. Né? Às vezes seria um ginasta olímpico, um judoca, ou não seria nada, mas preferiria só fazer uma natação. Só para ver o meu lado de, meu aluno é minha matrícula. Né? Para mim, o grande erro é enxergar, é justamente viver o que a gente vive no ambiente corporativo, né? E tentar replicar isso para uma academia. As pessoas vão para lá com problemas, querendo fazer amigo, querendo ter uma vida social, e você vê ela como número. Então, eu incentivei, mas também tentei abrir os olhos para algumas ações que eu tomei, né? Que eu comecei o dia com 16 anos, quis trampar, queria fazer meu dinheiro. Era uma escolha legítima também. Eu queria ter minha independência, né? A mínima como jovem que quer ter os gastos, as merda lá e sabe que não. Que amadurece cedo sabe que não fica dependendo de pai pra ter o tênisinho que você gosta, o rolezinho que você quer fazer. E então incentivei e, e contei que se eu soubesse onde minha vida ia parar depois, eu talvez não teria largado com 16 anos, né? Eu pagaria o preço por uma colheita mais tarde. E agora não faz mais diferença, mas eu acho que o papel de quem vem na frente é também guiar quem tá vindo atrás, né? Lá ele. E falei pra ele, pô, minha vida teria sido totalmente diferente. Isso, né, tem aquela filosofia, se você sentasse em outra cadeira na escola, você já teria conhecido outras pessoas, provavelmente a vida teria pegou outro rumo. Mas se eu não tivesse parado, provavelmente eu teria me tornado um faixa preta cedo e já desenrolava em inglês, por exemplo, né? Juntando com outras habilidades que você traz à sua vida pelos caminhos que você escolheu em outras áreas. E aí quantas portas teriam aberto pra mim, né, de dar aula no exterior, que era um sonho de menino que eu tinha, de conhecer fora, né? Que tipo de vida, de oportunidade eu teria se eu só não tivesse parado. E hoje em dia, principalmente que a galera tá bem perdida e tal, você ter o mínimo de trilha pra seguir, né? Tipo assim, ó, pelo menos se tudo falhar, se eu não me achar numa faculdade, se eu não achar um emprego quando acabar meu ensino médio, pelo menos eu sei dar uma aula de Gil, eu sei ser um professor auxiliar, ou de repente eu sei dar uma puta aula e eu falo vários idiomas, porque, sei lá, eu tive chance de fazer uma escola de idiomas, ou aprendi sozinho, jogando e na internet, enfim. O problema é que só a faixa preta até te abre algumas portas, né? A habilidade de dar uma boa aula, de se comunicar, até te abre várias portas. Agora, só o inglês não te abre tantas portas igual uma faixa preta abriria. E é uma dura verdade de se engolir. E em paralelo a isso, eu tenho sido bombardeado com bastante conteúdo de gringo vindo morar no Brasil, né? Tem muito gringo vindo morar no Brasil. O mundo tá uma loucura, né? Vários efeitos geopolíticos do mundo, que guerra começa ali, não termina ali. E simplesmente a galera não tá acostumada com um momento de crise como o brasileiro tá acostumado.
E aí eu tô sendo bombardeado, mano, do hype que tá o Brasil, né? O Brasil provavelmente é a bola da vez. E muito gringo vindo morar aqui. Ou porque conheceu uma brasileira, ou porque tem amigo brasileiro, ou porque já conhecia o Brasil, ou porque acabou se imergindo a uma cultura, seja pela arte marcial, pelo jiu-jitsu, pela capoeira, pela dança, pelo videogame, sei lá. Mas acabou vindo. E aí, um dos vídeos que eu salvei aqui, seguindo nessa linha aí que a bola da vez é o Brasilzão, olha isso aqui, ó. Guys, Brazil is on fire at the moment, and Brazil in 2026 honestly reminds me of Thailand 10 years ago, in that it just seems to be the place that everybody is talking about. If I open up Instagram and I look at my content back in England from my friends or family or whatever, the amount of videos I see of people talking about Brazil, saying how that all their friends they know came to Brazil this year for New Year or Carnival, how they all had an amazing time, how the number one place they want to visit this year is Brazil, is unlike anything I've seen in the last 5 years since I moved here. And it's more than that. Brazilian culture seems everywhere. How many times have you seen someone wearing the Brazilian top that's a gringo? Not just in Brazil, but you look online, everybody's wearing it. The Brazilian bikini seems to be like the number one fashion item that people are wearing when they're on holiday this year. Funk, a music that I would probably say like 3 years ago, most foreigners had probably never heard of, at least in Europe. Não dá pra fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? O funk vai junto. It's like on every single trending Instagram and TikTok video. Brazil is on fire at the moment. And so it should be, because I'm tired of the only thing you ever see on the news is people complaining about the Amazon or politics and people not understanding the beauty of this country, the best part of it being the people and its culture. So it should be on fire at the moment. It should be, because this country is the best country in the world. Guys. E aí, rapaziada? Essa opinião aí, ó, é de um cara que é viajante, que conheceu um monte de coisa. Pra ter essa conversa, pra ter essa visão, pra trocar essa ideia, você não pode ser um alienado, tá ligado? Você não pode ser um cara que vai no que os outros falam, nessa ondinha de mas político tal, não tem nada a ver com isso. Tá em olhar pro seu próprio umbigo, com colher os frutos das suas próprias escolhas, de não estar do lado errado, de não precisar ficar vivendo de rifa, de pedido, tá ligado? Porque ninguém tem obrigação, essa é a verdade dura. Principalmente se é jovem, ninguém tem obrigação de sustentar seu sonho, não. A não ser você. Né? Como um outro vídeo aqui que eu vi, se você consegue lutar jiu-jitsu a nível de competir e tá pedindo ajuda pra alguém bancar, ajudar seu sonho, você tem físico pra estar trabalhando. Mas não é justo. Mas é o mundo que é. Se você pode estar lutando no alto nível, você pode estar trabalhando também. Dá os pulos. Né? Então você tem todo dia a escolha de ver uma opinião de um cara desse aqui, sem ser alienado, que rodou o mundo, conheceu um monte de cultura e tá elogiando a nossa. E parte da nossa cultura é o jiu-jitsu brasileiro. Ou simplesmente ouvir aquele tiozinho inconformado, ou aquele coroa da meia-idade que tá frustrado com tudo, com todos e acha que só o político dele resolve o país, sabe? Mas se fosse meu político, então, mas já que é meu político, até a merda tem cheiro bom. Morar fora, meu irmão, é igual aqui. Tem as próprias merdas lá, a gente só não sente o fedor da merda de lá porque a gente tá sentindo daqui. A hora que você chega lá, você para de sentir o daqui, porque lá tem a cheiro de merda deles. E não importa o que você faça, lá tem as mazelas de lá também. Então se você... Eu não tô falando pra ações sair, vai pra fora, só lá tem jeito, não. Essa bola da vez que o Brasil tá sofrendo é de um tamanho positivo, sem precedentes, né? E aí se você estiver do lado certo, se você estiver pronto pra surfar nessa onda aí, você vai colher muitos dividendos disso. E não é sendo um imbecil vendendo a água por 4 vezes o valor porque ele é gringo, convencendo de que você é um coitadinho, como você já tentou fazer com vários brasileiros, que você é um coitadinho e merece um patrocínio. Não é se aproveitando da moeda de alguém, né? Que essa também é uma parte da cultura que não nos favorece.
Mas se você for se comunicar o suficiente com alguém, conseguir ter um jiu-jitsu pra, de repente, matricular um aluno novo ou levar pra escola do seu professor, né? Conversar com ele, pô, de repente o professor não fala, tudo é uma oportunidade, né? O professor não fala inglês, mas, pô, o professor, se eu conheci um gringo ali na praia, ou conheci um gringo que tá vindo pra cá, ele quer um lugar pra treinar Gil, ele não se comunica, dá pra gente fazer um esquema aqui, se eu trazer ele, você me ajuda assim, assado, você me ajuda com aquilo, você me paga uma comissão, e aí eu vou traduzindo pra ele, que eu falo um pouquinho mais de inglês, se você não fala. Enfim, tudo é uma oportunidade conversada, né? Agora, se você prefere só ser um imbecil, só tá do lado onde ganha no grito, aí não tem onda boa pra você surfar. Nunca o Brasil vai estar bom o suficiente pra você dar seus golpezinhos, né? Travestido de, aí é minha oportunidade. A minha oportunidade é essa, então eu vou sugar o sangue e o dinheiro do gringo até o último. Se você fizer direitinho, você planta uma semente. Você não estoura um cofre, você planta uma semente. Semente precisa de dedicação, precisa regar, cuidar. E no longo prazo, você vê um resultado, que às vezes nunca morre. Agora, se você prefere estourar um cofre, saiba que o risco de estourar um cofre é o tudo ou nada. Ou você ganha tudo hoje e perde amanhã, ou você nunca ganha nada.